Agora estamos aqui na nossa segunda parte. Parte 2. Falaremos agora da progressão aritmética. Progressão aritmética é uma sequência como qualquer outra. Contudo, é uma sequência que ela tem uma particularidade. Qual é a particularidade da progressão aritmética? Lá no estudo das sequências anteriormente falado, a gente viu alguns exemplos de sequência que envolvia n ao quadrado, que envolvia potência, que envolvia outras situações. Na progressão aritmética, a gente tem que toda progressão é uma sequência em que eu acrescento, a partir do primeiro termo, um certo valor. Eu adiciono um valor a partir do primeiro termo, que este valor adicional é chamado de razão da progressão. Sendo uma sequência, a progressão aritmética ela pode ser infinita, ela pode ser finita e ela pode ser constante. Sendo uma sequência, ela também pode ser crescente ou decrescente. Então imagina a seguinte situação: o cara ele é um atleta, né? E tanto. E o que ele faz? Todos os dias ele suponha que ele vai para o local lá da cidade dele e vai correr, né, ao redor de um quarteirão. Então, ele estabeleceu um quarteirão lá em que ele consegue, né, percorrer. Então, vamos imaginar aqui o quarteirão, né, próximo à casa do cara, né, e temos aqui esse quarteirão é ladeado por calçadas, né, todinho. Né, e ele estabelece a seguinte marca: ele verificou que ao dar uma volta nesse quarteirão, ele verificou que ele percorreria, por exemplo, 2 quilômetros. É um mega quarteirão, né? Então, 2 quilômetros ao dar uma volta completa ao redor do quarteirão. Então, ele imaginou o seguinte: eu vou preparar o meu treino da seguinte forma. Na segunda-feira, eu vou iniciar meu treino semanal, veja bem, meu treino semanal. Na segunda-feira, né, eu vou correr 2 voltas. Eu vou correr 5 voltas. Né? Então, eu vou dar 5 voltas. Tá? Aí, a partir da segunda-feira, eu acrescento 2 voltas. Por exemplo, na terça-feira, o que vai acontecer? Eu vou correr as mesmas 5 voltas da segunda-feira e vou acrescentar mais 2 voltas. Né? Na quarta-feira, eu vou continuar essa sequência. Eu vou percorrer o mesmo tanto, né, anteriormente, as 7 voltas agora, e eu vou acrescentar mais 2 voltas. Na quinta-feira, eu vou fazer isso até, por exemplo, até domingo. Até domingo, né? Aí eu pergunto, né, quantas voltas ele vai dar no domingo? Você fala quarta, 7, 9, quinta, né, 11, sexta, 13, sábado, 15, domingo, provavelmente ele vai percorrer as 15 voltas, mais 2 voltas, ou seja, ele percorrerá as 17 voltas. Então a gente consegue perceber, vou escrever aqui o modelo: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, só para ter uma ideia, e domingo. Eu vou colocar a sequência porque ela é pequenininha, dá para escrever. Então aqui ele começou, com 5 voltas. Aí observa, mais 2, né? Vou colocar assim, mais 2, deu 7, mais 2 deu 9, mais 2 deu 11, mais 2 deu 13, mais 2 aqui, né? Deu 13, mais 2 deu 15, mais 2 deu 17. Então, fizemos a nossa sequência, né, desta forma. E como eu posso observar, o número que eu estou acrescentando, né, a partir do primeiro, a segunda-feira aqui seria, vou colocar de outra cor aqui, seria o nosso A1, né? Aqui o nosso A2, A3, A4, A5, A6 e A7, só para lembrar dos 7 dias da semana. Então, nós estamos observando aqui que de um termo para o outro, na nossa sequência, sempre tivemos o mesmo aumento, né? A mesma variação. Essa variação de um termo ao outro é chamado de razão. Um número desse aqui é chamado de razão da progressão aritmética. A progressão aritmética, a gente costuma referir-se a ela como PA, progressão aritmética. Então, a razão da PA, a gente vai chamar aqui simplesmente de R, tá?
Então a gente pode perceber que existe uma relação muito interessante da PA quando a gente quer escrever usando esse termo de razão, né? Para escrever os próximos termos. Então aqui foi só um exemplo de uma aplicação para uma sequência de valores considerando a variação de um termo a outro, sendo sempre um valor fixo. Pois bem, como que essa PA vai se classificar? Ora, de acordo com a razão, né, por exemplo, se a razão for um número positivo, né, se a razão for positiva, o que vai acontecer aqui? Né? Nós temos uma PA chamada PA crescente. Tá? Fácil ver, por exemplo, imagina você a seguinte PA, 1, 3, 5, podemos colocar aquela, né? Eu comecei com 5, né? Colocar 5, 7, 9, 11, né? 13, 15, 17. Essa PA aqui é uma PA crescente. Aqui a gente pode identificar o seguinte, o A1 vale 5, a razão vale 2. Tá? Então, e ela tem quantos termos? Ela tem um N, 7 termos. Lembra? A1 é o primeiro termo, R é a razão e N é a quantidade de termos. Nós temos aqui 7 termos. Bem, tem uma outra situação que a PA ela pode ser chamada constante. Veja, isso independente de ser finito ou infinito. Por exemplo, imagina que eu tivesse a seguinte PA. 2, 2, 2, tan, tan, tan. Imagina que, já que isso aqui eu considero isso aqui uma PA, já que eu estou dizendo que isso aqui é uma PA, essa PA tem como elementos, A1 igual a 2, a razão dessa PA é 0, veja que não altera nada de um para o outro, e o número de termos dessa PA é infinito, então tem infinitos termos. Né? Ela é uma PA infinita, só que ela é de uma razão constante. E no último caso, uma PA de razão negativa. Quando a razão da PA é negativa, o que vai acontecer? Nós dizemos que essa é uma PA decrescente, ou seja, os valores da PA diminuem com o aumento dos termos. Então, imagina você que nós tenhamos a PA 3 menos 1, né? Observa que daqui para cá, quanto aumentou do 3 para menos 1? Né? Aumentou 5 termos, né? Então, 3 menos 1, 3 menos 5, não, 4, né? Daqui para cá é menos 4, é 4 termos, né? Então, você está diminuindo 4, né? 3 menos 1. Aí o próximo, menos 5, o próximo, menos 9, o próximo vai embora. Vamos supor que fosse isso aqui, essa PA. Então, novamente, essa PA, ela tem uma... Vou só colocar aqui, ó. Não ficar igual, né? É uma PA cujo primeiro termo é 3, cuja razão é menos 4, ou seja, eu estou retirando 4 de 3, por isso deu menos 1. E o N aqui também é infinito, né? Tem uma quantidade de termos infinitos aí. Então, essas são alguns exemplos de PA. Ela pode ser crescente, constante ou decrescente, da mesma maneira que qualquer outra sequência. Contudo, sabemos que na PA a razão é um número fixo. Ok? Bem, a partir disso, né, vamos ao chamado termo geral de uma PA. Para escrevermos o chamado termo geral, quando a gente pede o termo geral, a gente está procurando o termo de ordem N, o AN. Quando é o meu AN? Né? Imagine você a seguinte sequência. Vamos pegar aqui uma sequência, 12, 8, 4 e vai embora. Eu quero saber qual é o termo geral dessa sequência, dessa PA. Não vou chamar de sequência aqui, é uma sequência, mas aqui eu vou dar o nome de PA. Por quê? Porque se eu dou o nome de PA, eu estou garantindo que de um termo para o outro, a variação é a mesma, a razão é constante, tá? Então, quando eu falo que é PA, é porque a razão é constante, tá? Numa sequência qualquer, a razão pode não ser constante, tá? Então, vamos lá. Nessa situação aqui da PA, a gente pode identificar o A1 como sendo 12 e a razão como sendo
a diferença entre dois termos. A gente pode escrever assim, que a razão ela é o A2 menos o A1. Ou ainda, se quisermos, a razão pode ser escrito como A3 menos o A2. E assim a gente vai fazer para qualquer situação. Então, a razão nesse caso, se eu pegar o A2 menos o A1, observa que está diminuindo, né? Se eu fosse colocar aqui, a razão seria 8 menos 12, ou seja, seria menos 4. Então, a razão é menos 4. Tá? Então, se eu quisesse escrever os termos, eu poderia escrever assim, ó, o A1 tá ali, é A1 mesmo, mas se eu vou pegar a partir do A1, vou escrever assim, ó, a partir do A1. Quem é a partir do A1? Vou dizer assim, quem é o A2? Você fala, olha, o A2, ele é simplesmente pegar o A1 e descontar quanto? Você fala, eu vou descontar 4. Então, eu vou descontar 4. Beleza, né? Porque 12 para 8, descontei 4. Quem é o A3? Você fala assim, eu vou pegar o A2 e descontar 4. Mas olha, se a gente parar para pensar, o A2 está aqui. Então, eu posso reescrever isso aqui no lugar, olha aí, no lugar do A1, do A2, aliás, que no lugar do A2, eu vou colocar isso aqui, ó. Então, eu posso escrever assim, ó. Eu vou colocar de outra coisa. Eu posso escrever assim. A1 menos 4. Vou voltar a cor. Menos 4. Ah, vai zerar. Não, peraí. Menos 4, menos 4. Então, se você observou aqui, eu posso reagrupar e escrever isso como A1 menos... Podia colocar menos 8, mas eu vou colocar assim, menos 2 vezes 4. Tá? Por quê? Porque a ideia é que se cada um vai tirar 4, se eu colocar 12, não vai ficar muito bacana. Beleza, então se eu fizer nessa sequência, certamente o próximo, que é o A4, não está escrito aqui, mas eu posso escrever nessa ideia que ele é o A3 menos 4. Ora, mas o A3 é A1 menos 2A4, menos 2 vezes 4. Então, escrever aqui, ó. Vou pegar esse cara e colocar no lugar do A3. A1 menos 2 vezes 4, menos esse 4, menos 4. E aí eu posso escrever assim, ó, A1 menos 3 vezes 4. Então, só fazendo aqui, reorganizando, A2 posso escrever como A1 menos, vou colocar 4, vou colocar aqui, ó, só para lembrar aqui, vou colocar menos 1 vezes 4. Beleza. O A3, eu vou colocar, então, A1 menos, observa que eu vou só trocar a cor para você perceber, menos 2 vezes 4. Mesma coisa, vou fazer agora o A3, o A4, A1 menos 3 vezes 4. Então, se eu fosse nessa ideia, o meu AN, que seria o último cara, que é o A4, tá? Meu AN, ele seria o A1 menos quantos? Alguma coisa vezes 4. Quem seria esse alguma coisa? Vamos pensar aqui. Olha, se é 2 é 1, se é 3 é 2, se é 4 é 3, se é 5 é 4, se é 10 é 9, se é um número menos 1. Então, se é o número N, é o número N menos 1 vezes 4. Quando eu faço desta maneira, eu encontro o que a gente chama de termo geral da PA. Ó, essa expressão, ela me permite calcular o termo geral da PA. O termo geral, né? Não é a razão, não, tá? O termo geral da PA. Tá? Então, AN igual a A1 menos N menos 1R, neste caso, né, é o termo geral dessa PA. Tá? Então, dessa PA. Posso escrever assim. Por que menos? Porque a razão, na verdade, eu poderia dar uma repaginada e dizer assim, olha, eu sei que isso aqui é a razão, né, para essa PA. Então, vou repaginar e escrever assim, ó, vou repaginar isso para essa PA, dá isso, eu vou repaginar para qualquer PA.
eu digo que AN será o primeiro termo. Lembra, a nossa razão é menos 4. Veja, então eu vou ajustar esse menos para cá. Então eu vou escrever mais N menos 1 vezes menos 4. Só que menos 4 eu vou substituir pelo termo R. Então eu digo, beleza, vou tirar esse. Então, AN será igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Então, aqui, algebricamente, esse cara bem aqui, só tirar daqui. Esse cara bem aqui, algebricamente, ele será o que a gente chama de termo geral. Então, eu vou pegar qualquer termo da PA, será o primeiro, menos qualquer termo de ordem N é o primeiro, menos esse termo menos 1 vezes R. Então, assim a gente consegue escrever qualquer termo dessa PA. Por exemplo, eu não preciso escrever um por um. Se eu te perguntar qual é o termo de ordem, qual é o 20º termo dessa PA, tu não vai ter que construir a PA, né? Então, por exemplo, vamos voltar lá, a nossa PA é 12, 8, 14. Então, vamos lá, pegando aqui como exemplo, a nossa PA é 12, 8, 4, Eu digo, olha, eu quero saber qual é o 20º termo, né? O 20º termo, ou seja, é o termo de ordem 20. Isso aqui é o 20º termo. Você fala, agora ficou simples, porque eu já sei que o termo de ordem N qualquer é o primeiro, mais esse termo menos 1 vezes R. E já vimos aqui que o primeiro termo dessa PA, ele é o 12. E a razão dessa PA, ela é menos 4. Agora eu vou lá. Então, A20, que é o termo que eu quero, é 12 mais, qual é o cara? Você fala assim, 20 menos 1. 20 menos 1 vezes menos 4, que é a razão. Então, o A20 será 12 mais 19 vezes menos 4. Veja que nessa situação, essa parte vai dar negativo por conta da razão. Então, o A20 será 12 menos 19 vezes 4. Só para lembrar, isso aqui é 76. Daí, claro, o A20 sozinho, ele será 76 menos 12, será menos 64. Então, encontramos o termo A20. Então, desta forma, a gente utiliza aí para encontrar o termo de ordem N. Lembrando, né, da nossa expressão para o termo geral, tá? Esse aqui é o nosso termo geral para PA. Você pode até decorar essa ideia, tá? E aí, com isso, a gente encerra mais essa parte do vídeo.